Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos falar sobre substantivos, tá certo? Para os alunos do sexto ano. O que são substantivos? Substantivo é uma classe de palavra que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, né? Pode ser tanto masculino ou feminino, número, que é singular e plural, e grau, que é o aumentativo e diminutivo. Os tipos de substantivos. Os substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. A gente vai ver cada um deles agora, tá certo? Substantivo comum. O que são substantivos comuns? São as palavras que designam os seres da mesma espécie, de forma genérica, ou seja, pessoas, né, país, tudo que se refere a lugares, objetos. Então eles são substantivo comum. Substantivo próprio são aqueles grafados em letra maiúscula, que são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Por exemplo, Brasil, São Paulo. Já os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Por exemplo, casa, carro, camiseta. E o composto são formados por mais de uma palavra: guarda-chuva, guarda-roupa. Vocês viram isso logo no início do bimestre, tá certo? Aqui é só um resumo. Substantivo concreto são aqueles que designam as palavras reais, concretas, ou seja, as pessoas, objetos, animais ou lugares, né? Tem menina, homem, cachorro, né? Por exemplo. Substantivo abstrato são aqueles que relacionados aos sentimentos, né? Estados, qualidades e ações. Por exemplo, beleza, alegria, bondade, felicidade. Já o substantivo primitivo são aqueles que o próprio nome indica que não derivam de outras palavras. Por exemplo, casa, folha, chuva. E o derivado, o substantivo derivado, como o próprio nome já fala, são aqueles que são derivados de outras palavras, tá certo? Por exemplo, casarão, né? Derivado de casa. Folhagem é o derivado de folha. Chuvarada é o derivado de chuva. Então, esses são substantivos derivados. Substantivo coletivo são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Por exemplo, flora, conjunto de flores. Álbum, conjunto de fotos. E colmeia, conjunto de abelhas. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o gênero dos substantivos, né? De acordo com o gênero feminino e masculino das palavras substantivas, são classificadas em substantivos biformes, quando apresentam duas formas, ou seja, tanto para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. Então, são substantivos biformes, tá? Possuem as duas formas. Já os substantivos uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em epicenos, que são palavras que apresentam somente um gênero e referem-se aos animais. Por exemplo, foca, né? Eu uso esse nome, substantivo, tanto para macho ou fêmea. E temos substantivo sobrecomum, que é a palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Por exemplo, criança, eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá certo? Aí tem o substantivo comum de dois gêneros. É o termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, o artista e a artista. Então aí eu tenho o substantivo comum de dois gêneros, onde apenas o artigo vai identificar, tá certo? Quanto ao gênero, os substantivos de origem grega terminados em ema e oma são masculinos. Por exemplo, teorema, poema. Há os substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto, ou seja, aqueles que utilizamos para os dois gêneros sem alteração de significado. Por exemplo, o personagem e a personagem. Existem também alguns substantivos que, variando de gênero, mudam de significado. Por exemplo, o cabeça, né, que a gente pode chamar o líder, né, aquela pessoa que tem uma liderança, a gente chama ele de o cabeça, né, referente a líder. E a cabeça, que é a parte do corpo humano. O número dos substantivos. De acordo com o número substantivo, eles são classificados em singular ou plural. Singular é a palavra que designa uma única coisa, pessoa ou grupo. Por exemplo, bola,
mulher. Já o plural é a palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos. Por exemplo, bolas, mulheres. Grau do substantivo, né? Como eu já tinha dito, que é o aumentativo e diminutivo. Então, o aumentativo é a palavra que indica o aumento de tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, sintético e diminutivo. O analítico é o substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Já o sintético, ele tem um acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Por exemplo, casarão. E o diminutivo, palavra que indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico e sintético. Já o analítico, ele acompanha de um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena. E o sintético, ele tem um acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, por exemplo, casinha. Esse conteúdo está no livro de gramática de vocês, na página 37 a 41, e a atividade sugerida é da página 42 a 46. Bons estudos!